premiado 2 vezes, Eduardo foi lá na ONU, para 170 e tantos países assistindo Pernambuco. E esse cara vai disputar a eleição com 17 partidos, com um governador apoiante e contra um candidato, veja bem, que não é o João Paulo. A primeira pergunta, por quê? Mas você acha que Recife não já está com trauma desse negócio de poste depois do João da Costa, não? Isso não pode afetar e não pode ser explorado, inclusive, pela oposição? Mas Eduardo vai apresentar um candidato com apoio de 17 partidos. O problema, quem criou o problema no Recife foi a confusão dentro do PT. Eduardo esperou até o último momento. A crise foi tão grande que você dá a notícia de Maurício Randes abandonou a política. Não é isso? Maurício Randes é um dos quadros mais preparados intelectualmente do Brasil, um homem que é formado em Oxford. Fala 5 idiomas fluentemente, advogado brilhante. Entrou em depressão total depois daquela confusão. Aí vai lançar um candidato como Humberto. Ele quem? Como é que você explica? O PT governa o Recife há 12 anos, diga-se de passagem, com competência. Com competência. A gestão administrativa do PT. No campo político houve essa crise. O pessoal da Frente Popular cobrava de Eduardo. Governador, o senhor não está vendo isso não, governador? Governador, isso vai parar onde, governador? Porque o povo do Recife está com ódio dessa confusão. O povo do Recife estava indignado. Primeira indignação, por que não João Paulo candidato? A primeira indignação. Se o povo quer, o cara foi um grande prefeito, me explique dentro de uma lógica, se é que determinada legislativa, por que não João Paulo? Como é que você, vamos fazer como uma comparação, você é o melhor jogador do mundo, me deu 2 Copas do Mundo, é artilheiro, é perfeito, eu lhe deixo no banco. Aliás, eu não lhe convoco nem para o banco de reserva. Tem explicação? Aí, resultado, começa aquela confusão. Tanto é que o PT está isolado. Essa ida do João para a vice de Humberto não pode minimizar as coisas, não? Vamos esperar, né? Humberto é um candidato que levou 5 surras majoritárias. É dentro do próprio PT conhecido como azarado. A única eleição majoritária que ele ganhou foi apoiado por Eduardo Campos. Vamos esperar, porque o Recife eleitoral de Recife, olha, hoje era um momento para ter um candidato como a gente teve em 85, um candidato que tivesse expressão, carisma, competência para quebrar essa polarização. Não tem. Não tem. Mendoncinha é um pessoalão, né? Aquela sócia de Mendoncinha no jornal devia ser proibida. Toda vez que ele aparecendo perto de 100 mil votos, aquele beijo não é, não. Aquela bocona de babãozão. É uma coisa, não pode um homem desse. A eleição vai ser disputada entre Geraldo Júlio e Humberto Costa. Eles vão enfrentar, aí você vai ver uma eleição pegar fogo. Muito bem. E eu antes dizia isso, o maior adversário do PSB vai ser o PT. Eu sempre cantei isso. Não espalhar muito assim para não, pela dinâmica da coisa. O PT sempre teve a missão de ser governo de Pernambuco. E o governador de Pernambuco tem um projeto nacional de ser presidente da República. E onde é que entra Jarbas? O que é que Jarbas ganha com essa aliança? Porque... Aliás, Jarbas ganha primeiro, ainda nem Jarbas está. Jarbas é um candidato, Jarbas tem 70 anos de idade. Senador, termina em 14. Tem um pessoal ligado a Jarbas que tem tudo a ver com Eduardo Campos. Contemporâneos, ideias iguais. Tem uma relação pessoal maravilhosa. Raul Henrique. Eu fiquei tão feliz no mundo quando eu soube dessa aliança. Eu sempre torci, eu sempre cantei essa aliança, eu sempre preguei essa aliança. De Raul Henrique. Quando o doutor Arraes adoeceu e morreu, quem fez todo o elo com a família Arraes foi Raul Henrique. E todas as vezes que o doutor Arraes encontrava Raul Henrique, dizia, quando é que você reconhece? Todas as vezes. Porque Raul é um quadro do nível de Eduardo Campos, em talento, dignidade, carisma, né? Só que o Eduardo é um homem iluminado, rapaz. O Eduardo Campos. O Eduardo Campos é um sujeito que tem uma sensibilidade. Eduardo é um cara, eu sempre disse isso. Eu conheço Eduardo Campos pessoalmente. Não é prestígio de governador passa. Eduardo é um cara tão encantador. Vocês conhecem, né, governador? Eduardo é um cara tão encantador, Nil Júnior. Então, Lula é louco por Eduardo. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Rafael ele foi lá. Primeiro, se houver segundo turno, entre um ou outro, não vai haver. Se for segundo turno, vão os dois. Ele sabe, Lula sabe que... E nas crises do PT, inclusive você sabe que Lula não suporta João Paulo, né? Você sabe disso. Se Lula, pronto, aí você vinha a grandeza, Lula dizia, não, o candidato em Recife é João Paulo. Estava resolvida a parada, cara. Fizeram aquele negócio, o João da Costa, a situação do João da Costa é terrível, né? Você é prefeito e não ser candidato à eleição. Porque seu partido lhe negou isso. Imagina que humilhação.
você ser dono de sua casa e não poder entrar na sua casa. Poxa, política é coisa cruel, rapaz. Então, mas vamos voltar a Jarbas, questão da aliança com Jarbas. Raul Henrique, que é o herdeiro político de Jarbas, há uns 6 meses houve um encontro lá em Recife de várias lideranças políticas, empresariais, e nesse encontro estava Sileno Guedes, que é o presidente do PSB, Raul Henrique, Danilo Cabral, que é o grupo forte de Eduardo Campos, Tadeu Alencar, que é um dos homens mais poderosos de Pernambuco, Tadeu Alencar, e preparado intelectualmente. Nesse encontro, levantou-se esse negócio. Todas as vezes que o doutor Arraes encontrava Raul Henrique, convidava Raul Henrique para o PSB, aí Sileno na hora, se continua o convite. A hora que ele quiser, nós estamos de braços abertos e portas abertas. Porque, inclusive, era constrangedor um quadro como Raul, contemporâneo de Eduardo, foram colegas de militância. Você sabe quem era o mais jarbista dos jarbistas quando o doutor Arraes era aliado de Arraes? Jarbas e Arraes. Quem era o maior jarbista não era Raul, não. Sabe quem era? Eduardo Henrique Cassiano Campos. A vida é muito cruel, né? Depois ficaram os maiores adversários políticos, é o cão. E agora, nessa visita, que Eduardo reconstruiu, porque já vinha um ano, eles já tinham tido encontros secretos. Raul era a ponte. Aí Jarbas disse, declarou o apoio a Geraldo Júnior. E vai gravar. Você acha que ele grava no... Mas, oxente, vai ser muito bem. Então, quando se diz, isso aí, ora, eu prefiro uma aliança com Jarbas Vasconcelos do que com Pedro Corrêa, do que com Paulo Maluf, e outras figuras, então, divergências dentro do campo político e aliança, aceitas, não aceita quando você está fazendo aliança com um criminoso, com um cara que tem mãos sujas de sangue, como Maluf, como um cara que defendeu tortura, defendeu extermínio, Aí sim, aí você, como Sarney, essa aliança de Sarney para as pessoas decentes amador. É um carrego. Porque a quadrilha Sarney, você lê o livro Honoráveis Bandidos, ainda, mas você vai ler esse livro, vai ligar para mim, você vai dizer, Saulo Gomes, pelo amor de Deus, eu não sabia que Sarney era tão gangster como era, não. E o pessoal dessa aliança do PMDB, Eduardo tinha alianças antes de Jarbas, entendeu, que eram condenáveis no sentido, em comparação a Jarbas. Eu acho que foi uma aliança política correta. Entendeu como é? Essa questão estava inchando, ia explodir ou agora ou em 2014. O PT tinha um projeto para 2014, se preocupava com o governador. Isso é verdade, quem não sabe disso? O PT é um partido de uma dinâmica forte, uma prefeitura do Recife, E essa é a prévia de 2014. É isso.